Meu macaquinho aprendeu a me dar uva na boca. Pega uvinha. Uvinha. Não, papel não. Eu quero uva. Uvinha. Tibeg. Uvinha. Isso, neném. Isso, mãe. Que delícia de uvinha. Isso, nanana. Isso, mamãe. Cadê a minha? Ah, cadê? Cadê a minha? Ah, Eu comi tudo. Toma mais. Ah, com cabelo, que delícia. Que delícia. Pega mais, pega mais. Quero mais. Me dá. Ah, que delícia. Oh, duas. Que delícia. Mas é bom, né, neném? Ovinha. Acabou. Pega mais lá. Acabou. Pega mais. É pra comer tudo. Ah, tá bom. Cadê minha uva? Você pegou de mim? Dá, mamãe. Quando a maternidade dá frutos. Dá mais. Eu tô entupido de uva. Meu Deus do céu. Ai. Que tanto de uva. Obrigado, neném. Você não vai comer também, não? Vai comer? Come, sua uvinha. Que uvinha boa. Boa noite. Estão abertas investigações para descobrir a causa da queda do avião da Voepaz que partiu de Cascavel, no Paraná, e deveria ter chegado a Guarulhos, na Grande São Paulo, mas se espatifou contra o chão em um condomínio em Vinhedo, no interior do estado. Entre as 61 vítimas, casais jovens e velhos, um pai que viajava com a filha de 4 anos, uma médica recém-formada que vinha participar de um congresso. Histórias interrompidas de maneira brutal para desespero de familiares e amigos que passaram a sexta-feira em busca de informações. É o maior acidente aéreo em solo brasileiro desde 2007, quando o avião da TAM caiu em São Paulo. Você vai ver também: 3 corpos já foram retirados de destroços e enviados para o IML de São Paulo. Em hotéis de Cascavel e São Paulo, familiares são reunidos para receber atendimento e ajudar na identificação das vítimas. As 2 caixas pretas já estão com o CENIPA e serão levadas para Brasília. Neste dia triste, aqui no Brasil, as conquistas dos nossos atletas nas Olimpíadas de Paris. E o técnico da seleção feminina de futebol ainda não decidiu se escala a Marta como titular para a final contra os Estados Unidos. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos por reunir as informações básicas sobre a queda do avião da Voepaz em Vinhedo, que deixou 61 mortos. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58 desta sexta-feira, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde deveria pousar às 13h50. Segundo a FAB e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, até 1h20 o voo corria
na perfeita normalidade. A partir daí, a tripulação não respondeu às chamadas do controle de aproximação de São Paulo, não declarou emergência, nem reportou estar sob condições meteorológicas adversas. Às 13h21, o avião começou a perder atitude e passou a rodar em espiral. E daí veio a queda, como a gente vê nessas imagens aqui, registradas por moradores próximos em vários vídeos apavorantes que rodaram ao longo do dia. O avião se chocou com o solo em um condomínio residencial na cidade de Vinhedo, que fica a 70 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. E agora uma atenção para o modelo do avião. Um ATR 72-500 turbohélice, considerado de médio porte. Ele foi fabricado em 2010 pela ATR, empresa francesa que é uma das maiores do setor. Esse tipo de aeronave, mais usada para transporte regional, tem 73 assentos. Pode voar com velocidade máxima de 511 km por hora, a gente vê aqui. São 27 metros de comprimento e de envergadura e uma autonomia de voo de 1.300 quilômetros. Nesse momento, peritos trabalham no local do acidente para resgatar os corpos, um trabalho que deve atravessar a madrugada. Em Vinhedo, muito perto do local do acidente, está o repórter Gustavo Biano, que atualiza as informações ao vivo. Oi, Gustavo. Oi, Renato, tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos. A gente está bem aqui na frente do condomínio onde então aconteceu essa tragédia hoje no início da tarde, que a gente tem acompanhado agora aqui a movimentação ainda de profissionais que vão trabalhar principalmente nesse momento, né, em que eles estão fazendo a perícia sobre esse acidente do veículo. A gente registrou agora há pouco também a chegada de uma equipe que veio de Brasília, uma equipe da Polícia Federal, especializada nesse tipo de assunto, que veio para cá, trouxe também equipamentos que vão ajudar nesse trabalho da perícia. Durante todo o dia também teve movimentação aqui de peritos da Polícia Civil, né, daqui do estado de São Paulo, agentes da Aeronáutica e também do Departamento de Controle de Tráfego Aéreo aqui, né, do país, né, do Brasil, que movimentaram, né, aqui o condomínio na cidade de Vinhedo. Olha, a gente tem a informação, né, de 3 vítimas que já foram levadas para São Paulo e estou recebendo agora uma informação aqui da Polícia Federal que os demais corpos que estão dentro da aeronave, depois do trabalho da Polícia Federal, dessa equipe especializada da Polícia Federal, esses corpos vão ser levados para São Paulo a partir das 6 horas da manhã de amanhã. Então, agora durante a madrugada, a informação que estou recebendo agora aqui da Polícia Federal, do comandante da Polícia Federal aqui da cidade de Campinas, Dr. Edson Geraldo de Souza, é que durante a madrugada os peritos vão trabalhar, então, nesse trabalho com os equipamentos para colaborar, né, durante as investigações. E só amanhã cedo, então, deve ter essa liberação dos corpos saindo aqui, né, do condomínio onde aconteceu essa tragédia. Renata, agora é um milagre, a gente te acompanhou hoje durante todo o dia, é um milagre saber que essa aeronave caiu dentro de um condomínio, é um condomínio razoavelmente grande aqui na cidade de Vinhedo e não atingiu nenhuma casa, né, nenhuma estrutura, não atingiu nenhuma pessoa que estava em solo. O que a gente tem acompanhado aqui também, além dessa movimentação de polícia, de bombeiro, foi montada uma grande estrutura aqui, onde as forças de segurança também estão compartilhando as informações, né, então além dessa estrutura a gente tem visto aqui moradores saindo, indo para outros lugares, enquanto esse trabalho vai perdurar. Desde as primeiras horas desse acidente, nós acompanhamos os trabalhos e a reação das pessoas e você confere agora na reportagem. Gente, ó o avião caindo, gente, ó o avião caindo, ó o avião caindo, caiu! A imagem do avião em queda livre assustou os moradores de Vinhedo. De várias partes da cidade, eles gravaram vídeos. O avião vai cair! Mano, olha o avião caindo, velho. No momento da queda, houve uma explosão. Nossa Senhora! Cuidado de explodir, meu, cuidado! O avião caiu no quintal dessa casa, o fogo tomou conta do terreno. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Um dos vídeos foi gravado pelo Breno. Ele mora no condomínio onde caiu o avião. Agora há pouco, ele conversou com o jornalista Rodrigo Bocardi. Já estava ouvindo barulho, só que eu pensei que era um avião só passando em cima de casa, bem perto. Só que na hora que eu saí do quintal, eu olhei para cima, o avião tava desgovernado, tipo, girando já no céu e foi assustador. Daí ele caiu pertinho de casa, umas 2 ruas, que foi no meu condomínio. Na imagem do Globocop dá para ver que uma pequena parte de uma área de lazer acabou destruída, mas nenhum morador ficou ferido.
À noite, o morador da casa atingida, Luiz Augusto de Oliveira, falou com os jornalistas. Eu, minha esposa, empregada, a gente, no momento da colisão, a gente achou que era um helicóptero pelo barulho. A hora que eu estava quase saindo da residência e, de repente, nós vimos a aeronave explodindo na garagem da minha residência. No combate às chamas, os bombeiros usaram esse tipo de espuma, uma substância que suporta altas temperaturas. A companhia aérea Voipaz diz que está prestando assistência às famílias, mas mesmo assim teve parente de vítima que saiu de São Paulo e veio até aqui, no local do acidente. Roberto conta que esperava a esposa no aeroporto quando ficou sabendo. O nome de Luciane Cavalcante consta na lista da companhia aérea. Ela estava numa convenção da empresa dela. E como que o senhor ficou sabendo do acidente? Um amigo que é piloto que informou. Os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ratinho Júnior, do Paraná, estiveram em Vinhedo. As caixas pretas foram resgatadas pelo CENIPA. O Estado vai reservar acomodações para as pessoas, disponibilizar o apoio, a assistência psicológica. Então, nós vamos ter assistentes sociais, psicólogos, para dar o apoio, para dar o suporte para as famílias, enquanto há esse processo de identificação. Nós já começamos a fazer... pegar sangue dos familiares, a coleta de sangue dos familiares, para justamente já ir adiantando o trabalho para a Polícia Científica aqui de São Paulo. Para nós é um dia muito triste. Nós tínhamos muitas pessoas do Paraná, amigos de amigos que eu conheço e lamentavelmente acabaram perdendo a sua vida dessa forma trágica. As cenas de tudo que aconteceu vão demorar para sair da cabeça de quem viu de perto essa tragédia. O sentimento que eu tive foi desesperador e assustador, porque eu nunca vi uma cena dessa na minha vida. Nunca imaginei uma coisa dessa, nunca. Gustavo, muito obrigada. Uma força-tarefa envolvendo equipes das polícias científica, civil e militar, além do Instituto Médico Legal aqui do estado de São Paulo, já trabalham para fazer a retirada das vítimas de Vinhedo e trazê-las para a capital. A Indianara Campos está na região central, aqui da capital paulista, onde fica o IML Central, que fará o reconhecimento das vítimas. Oi, Indianara. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. A expectativa é de que os corpos comecem a chegar aqui no Instituto Médico Legal Central, em São Paulo, a partir de amanhã. A gente vê até uma certa movimentação de veículos aqui no IML, mas, no entanto, não há nenhuma confirmação oficial. As equipes das Forças de Segurança de São Paulo, elas iniciaram os trabalhos de remoção hoje, no início da noite, no local da queda do avião em Vinhedo. 3 corpos, nós já temos a confirmação de que foram já recuperados e devem ser trazidos aqui para o IML também na capital. O Instituto Médico Legal Central, ele vai ser fechado para um trabalho exclusivo de atendimento a essas vítimas. As outras ocorrências, elas vão ser encaminhadas para outras unidades aqui da capital. E para dar suporte a esse trabalho de reconhecimento, uma equipe de médicos legistas foi convocada. Esses médicos vão reconhecer os corpos por meio de impressão digital, prontuário odontológico e exame de DNA. As famílias, inclusive, devem apresentar exames médicos e documentação dessas vítimas. O IML Central daqui de São Paulo, ele tem capacidade para reconhecer até 30 corpos em 12 horas. E, segundo especialistas, o resultado demora de 1 a 7 dias para ficar pronto. Mas isso vai depender também do estado desses corpos. Por isso, segundo esses especialistas, esses laudos podem demorar até 30 dias. Renata. Indianara, muito obrigada. A maioria dos passageiros era de Cascavel ou de cidades da região e seus parentes e amigos atravessaram horas de choque e angústia em busca de informações. Quem está lá ao vivo é o Diego Canci, que atualiza a situação para a gente. Oi, Diego. Oi, Renata. Boa noite a todos. Foi um dia muito, muito triste e difícil para todo mundo aqui em Cascavel. Nesse momento, eu estou em frente a um hotel onde estão concentrados parentes das vítimas da queda desse avião. 60 dos 127 quartos do hotel foram reservados para as famílias. No saguão de entrada, a Polícia Científica do Paraná montou um ponto de informações e também de triagem. Os peritos entregaram uma lista para os parentes das vítimas com documentos necessários
para a identificação. Além dos documentos pessoais, registros odontológicos podem facilitar o reconhecimento dos corpos pela arcada dentária. Fotos recentes com características físicas também ajudam muito nesse momento. Parentes de primeiro grau, ou seja, pais, mães e também irmãos biológicos, puderam fazer no início da noite a coleta de saliva e esse material vai ser usado para os exames de DNA. Agora há pouco, a assessoria da Voipaz confirmou que disponibilizou um voo para os familiares irem até São Paulo, mas ainda não informou quando nem o horário desse voo. Por enquanto, ainda não há também uma data para que os corpos das vítimas que são aqui do Paraná voltem para o estado. A tensão dos familiares atravessou a tarde dessa sexta-feira. Quando ficaram sabendo da queda do avião, muitos foram até o aeroporto em busca de informações. O avião da Voipaz decolou de Cascavel, oeste do Paraná, perto do meio-dia. Mas poucas horas depois veio a notícia de que a aeronave tinha caído em Vinhedo. Familiares e amigos dos passageiros começaram a lotar o aeroporto em busca de notícias. A companhia aérea divulgou a lista com nomes das vítimas por volta das 5h30 da tarde. Nenhum dos 57 passageiros e dos 4 tripulantes sobreviveu. Agora a gente vai tentar entender o que a gente vai fazer, como que vai ser o procedimento, como é que vai ser para... Não sei ainda. Agora eu vou falar com a minha família, meu pai e minha mãe estão desesperados. A irmã e o cunhado do Ivair estavam no voo. Eles iam visitar um parente no Rio de Janeiro. O irmão dele estava doente, né? Daí estava indo fazer a visita, né? Visitar o irmão e fazer um passeio. Fazer um passeio, exatamente. Felizmente, né, não teve a mesma sorte de chegar no destino, né? O Antônio perdeu a sobrinha. Mariana Belim, de 30 anos, era residente no Hospital do Câncer de Cascavel. Viajava para São Paulo para um congresso. A vida da moça jovem, formada há 1 ano, médica, casada há 1 ano. A família está desesperada, a mãe única, filha única, né? Então, a situação está difícil. O governo do Paraná lamentou a morte de pelo menos 8 servidores e profissionais ligados ao Estado. Parentes e amigos das vítimas receberam atendimento médico e psicológico em uma base montada na praça de alimentação do aeroporto. O José Luiz é médico do SAMU e viveu um dos momentos mais delicados da profissão. É difícil, né? Quando você pensa na tua família, nos teus entes queridos, vendo o sofrimento da perda, né? A gente que mexe com vida também sofre, né? O Adriano também estava emocionado. Ele aparece neste vídeo gravado por um outro passageiro. Chegamos no aeroporto e a Voipaz não está permitindo nós embarcarmos, porque chegamos apenas 1 minuto atrasado. O rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque é 1 hora antes para o embarque. Nesse momento eu discuti com ele e tal, e foi isso, assim. E ele salvou minha vida, cara. Já longe do aeroporto, o Oswaldo também custa acreditar no que aconteceu. A gente que acredita muito em Deus agradece a cada coisa que aconteceu. Aquele semáforo que fechou, aquele telefonema que aconteceu um pouco antes e impediu que a gente chegasse mais cedo, aquele compromisso que a gente demorou um pouco mais, né? Até a vaga para estacionar ali em frente do aeroporto, que foi um pouco dificultosa para encontrar. Então, essa somatória de coisas aí levaram a apenas 2 minutos. O check-in encerra pelo sistema da Voipaz às 10h40. Eu cheguei exatamente às 10h42. Choramos muito, eu e minha família, hoje. Foi um dia de várias emoções, né? Diego, muito obrigada. Como nós vimos, boa parte dos passageiros não era aqui de São Paulo. Alguns familiares da vítima já estão aqui, no entanto, e estão sendo recebidos por funcionários da Companhia Aérea Voipaz e pela equipe da Defesa Civil do Estado. A Cris Mayumi está em um dos hotéis onde estão essas famílias. Oi, Cris.
Oi, Renata. Olha, situação bastante complicada, né? A gente percebeu que as famílias estão muito abaladas. Um casal que eles são parentes de uma das vítimas falaram pra gente que eles estão recebendo todo esse apoio. E agora, pelo horário, as famílias já se recolheram aqui no hotel. Algumas pessoas estão hospedadas aqui, as pessoas que não são de São Paulo. E as que são de São Paulo estavam reunidas aqui porque aqui se criou uma espécie de centro de informação ali para as famílias conseguirem se comunicar tanto com a Voipaz como também com a Defesa Civil. Eles deixaram aqui, a Defesa Civil e a empresa aérea, aqui o hotel, por volta de umas 11 da noite. E a gente lembra que, né, como o aeroporto de destino era o aeroporto internacional de Guarulhos, na chegada aqui em São Paulo, muitas famílias estavam esperando seus parentes que estavam nesse voo. E aí as equipes montaram uma sala de emergência para que essas famílias pudessem ter esse primeiro contato, buscar essas informações e também ter o apoio tanto social como psicológico. Essas famílias me contaram que elas estão aqui hospedadas, as que são de São Paulo estão em casa e voltam aqui amanhã para ter mais informações, e eles acreditam que a partir de amanhã mais informações sejam passadas, inclusive aí quando, ou pelo menos uma previsão de quando eles vão poder ter essa liberação dos corpos. A gente está acompanhando isso de perto, é uma situação bastante complicada, bastante triste. Eu cheguei a entrar em um momento aqui no hotel, as famílias estavam numa sala que foi destinada a elas, uma espécie de sala de reunião, todo mundo muito abalado com essa situação, como, né, é de se esperar mesmo. Então, elas estão recebendo esse apoio psicológico e também social, e pelos próximos dias são essas as informações. Amanhã eles acreditam que possam ter novas informações e a gente está acompanhando tudo de perto. A qualquer momento a gente volta também para informar vocês de casa, quem está assistindo o Jornal da Globo. Renata. Cris, muito obrigada. Nós vamos agora a Brasília porque a apuração das causas da queda do avião envolve o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e a Polícia Federal. A Geisa Duarte tem detalhes para nós ao vivo. Boa noite, Geisa. Boa noite, Renata, e a todos. As duas caixas pretas do avião já estão com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e serão trazidas aqui para Brasília. Esses equipamentos são um gravador de voz que registra conversas dentro da cabine e um gravador de dados com diversas informações, como a velocidade da aeronave, a inclinação. O brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do CENIPA, diz que o laboratório de Brasília é um dos dois que existem no hemisfério sul com capacidade para retirar os dados das caixas pretas, mesmo se elas estiverem deformadas. Se o grau de deformidade for muito grande, o CENIPA tem acordo com agências de outros países para obter os dados que vão ajudar a esclarecer as condições e as causas do acidente. A ANAC informou que a empresa Voipaz estava atuando dentro da regularidade, assim como o avião estava em condições normais de voo. As investigações estão começando e o chefe do CENIPA diz que é prematuro apontar as causas agora. Sobre as condições meteorológicas na hora do acidente, com possível formação de gelo, o CENIPA informou que o avião tinha equipamentos para enfrentar essa situação. Vamos ouvir. É importante a gente ter em mente que essa aeronave ela é certificada para voar nessas condições. Ela tem sistemas de proteção para que seja evitada a formação de gelo na superfície da aeronave, mas também, caso haja essa formação de gelo, ela tem dispositivos também para eliminar. É muito cedo ainda para poder afirmar qualquer coisa nesse sentido, né? Nós vamos precisar coletar uma série de informações, não só com relação ao que está gravado nas caixas pretas, mas também nas condições atmosféricas e no perfil de voo que foi seguido, para aí sim no futuro a gente conseguir chegar a alguma conclusão. Importante pontuar, Renata, que a aeronave que caiu hoje em Vinhedo é um modelo ATR-72, um turbo-hélice de porte médio que é considerado seguro por especialistas. Mas em janeiro do ano passado, um avião desse modelo caiu no Nepal, matando 72 pessoas. Segundo o relatório que investigou o caso, o piloto não percebeu que o avião estava perdendo altitude. Um outro acidente envolvendo a fabricante aconteceu 12 anos atrás, na Rússia. A aeronave caiu pouco depois de decolar de um aeroporto na Sibéria. 33 pessoas das 43 a bordo morreram.
A apuração do caso apontou que o sistema de degelo não funcionou. Ainda sobre as investigações do acidente de hoje, 10 peritos criminais da Polícia Federal especializados em acidentes aeronáuticos foram deslocados para o local do acidente. Nesse primeiro momento, a identificação das vítimas será a prioridade. Renata. Geisa, o presidente Lula decretou luto oficial por 3 dias. Isso, Renata. A Câmara também decretou luto por 3 dias por conta do acidente. Mais cedo, o presidente Lula manifestou solidariedade às vítimas. Ele estava em um evento em Santa Catarina quando soube do acidente e pediu 1 minuto de silêncio. A gente só tem que lamentar e cuidar, sabe, da família, cuidar das pessoas que agora vão ficar todo mundo muito nervoso, muita depressão no ar. E acho que nós temos que cuidar e dar uma resposta para as pessoas se sentirem, sabe, tratadas com respeito e com carinho. O vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros escreveram mensagens de pesar e solidariedade nas redes sociais. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, pediram celeridade nas investigações. O ministro de Portos e Aeroportos foi para São Paulo acompanhar as ações. Geisa, muito obrigada. Agora a gente vai tentar entender melhor o que pode estar por trás do acidente. Quem nos ajuda é o especialista em segurança de voo, Roberto Peterka, que trabalha na área há 40 anos, já foi piloto e atuou em investigações do CENIPA, como essa que acontece agora. Roberto, boa noite, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Globo. Eu quero te perguntar primeiro sobre a questão do gelo, que é tratada como hipótese nesse momento, né? A questão do gelo na aeronave. Você pode explicar para nós, para o leigo, como isso pode ser um problema? Boa noite a todos, agradeço o convite. Veja bem, a asa ela é uma superfície, é um aerofólio, ela é lisa e as camadas da atmosfera, né, as moléculas de ar, passam por cima e por baixo da asa. À medida que você vai acumulando gelo, certo? Então você vai deformando a capacidade dela de manter a sustentação, de manter a qualidade para poder manter o voo. Então é isso que acontece quando o gelo começa a tomar conta do bordo de ataque, começa a tomar conta da asa, ela modifica o perfil e perde a sua finalidade. Roberto, o CENIPA afirma que o avião possuía um sistema de proteção contra o gelo. Na hipótese desse sistema não funcionar, tem como resolver o problema na hora? Qual é a situação com a qual um piloto se depara nesse momento? Bom, ele vai precisar baixar o nível, porque o gelo está cada vez mais alto. Veja que quando você voa num Boeing, por exemplo, a 30 mil pés, normalmente o piloto fala, a temperatura externa é menos 52, menos 50 graus. E esse daí, nesse nível, você tem uma temperatura abaixo de zero. Havia, inclusive, uma previsão, havia a comunicação, uma informação do Serviço Meteorológico que essa área estaria propícia a ter uma atmosfera adversa com formação de gelo. Inclusive, alguns pilotos relatam terem encontrado gelo, mas de alguma forma eles não foram afetados. Infelizmente, essa daí foi, e essa é apenas uma hipótese que deve ser levado em consideração e que outras mais deverão vir para esclarecer o que pode ter acontecido e usar esses elementos para a prevenção de novos acidentes. O que eu ia dizer, sempre lembrando que a gente está falando até aqui por hipóteses, eu agradeço muito, Roberto, pelas tuas explicações. Agora à noite, o CEO da companhia aérea Voepaz e o diretor de operações falaram com jornalistas sobre o acidente. Ao vivo de Ribeirão Preto, o Dirceu Martins tem os detalhes para nós. Boa noite, Dirceu.
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Nós falamos diretamente aqui do aeroporto de Ribeirão Preto, onde fica a sede da Voepaz e onde também saiu originalmente esse avião. Nós lembramos que ele saiu daqui às 5h30 da manhã para São Paulo. De São Paulo foi para Cascavel ainda de manhã e pouco depois das 11 horas decolou lá de Cascavel, no Paraná, de volta para São Paulo, mas infelizmente caiu em Vinhedo. Uma das tripulantes, a Rúbia Silva de Lima, de 41 anos, que era comissária de bordo, era aqui de Ribeirão Preto. Agora à noite, os representantes da empresa falaram com a gente sobre o atendimento às famílias e as condições técnicas da aeronave. Vamos ouvir. Acionamos a nossa sala de crise e com ela toda a parte técnica e principalmente o nosso foco principal foi no lado humano, de atender aos familiares. Essa aeronave saiu de Ribeirão Preto, a nossa base principal de manutenção. Ele fez a manutenção de rotina na noite anterior e ele saiu daqui sem nenhum tipo de problema técnico que inviabilizasse a sua aeronavegabilidade. Nós avaliamos a condição de gelo no local onde ele vai voar, na altitude que vai voar. E hoje era previsto gelo, mas dentro das características aceitáveis para o voo. Mas a aeronave, inclusive para despacho, nós avaliamos onde ela pode voar dentro das suas restrições. Um voo que estava programado para sair de Ribeirão Preto para São Paulo às 2 horas da tarde sofreu um atraso, de 2 horas e meia, porque o piloto, o copiloto e alguns passageiros se recusaram a embarcar. Depois disso, o piloto e o copiloto foram substituídos e o voo para São Paulo pôde ser feito. Renata. Muito obrigada, Dirceu. Antes do próximo bloco, em que a gente vai tratar de Olimpíadas, eu manifesto aqui a minha solidariedade e de toda a equipe do JG aos familiares e amigos de cada uma das vítimas da queda do voo 2283. Voltamos com o noticiário olímpico. Renato, boa noite. Uma daquelas justaposições que o noticiário às vezes apronta. É uma sexta-feira muito triste aqui no Brasil. Foi também a sexta-feira em que 3 atletas nossos, depois de muita luta, de maneira muito suada, tiveram conquistas muito importantes. Verdade. E a gente tem a alegria de noticiar esses brasileiros, né, que brilharam nos Jogos Olímpicos. O ouro com a dupla do vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia, prata com Isaquias Queiroz na canoagem e bronze com o Alisson dos Santos nos 400 metros com barreiras. Vamos começar falando dessa dupla que encantou o mundo, Duda e Ana Patrícia. Elas fizeram uma campanha incrível e conquistaram a 14ª medalha do vôlei de praia do Brasil em Jogos Olímpicos. 28 anos de Brasil é ouro de novo em Paris 2024. Obrigada pela torcida, valeu mesmo, vocês são demais. Espinosa, valeu, ó. Vocês têm campeão olímpico agora, bora! Duda e Ana Patrícia jogavam juntas na adolescência, ficaram um tempo separadas e se reuniram em 2022 neste projeto olímpico de conquistar uma medalha em Paris. O ouro veio para o Brasil no vôlei de praia feminino depois de 28 anos. A gente viveu, sonhou, lutou e conseguimos. Depois de 28 anos, a gente nunca mais vai esquecer desse momento que aconteceu. Em 1996, Sandra Pires e Jaqueline conquistaram o ouro em Atlanta. Hoje, elas estavam na arena. Em Paris, foi a vez de Ana Patrícia e Duda alcançarem o topo. A dupla número 1 do planeta está onde sempre mereceu. Bom, vamos então do ouro para a prata, porque para conquistá-la, Renato, Isaquias Queiroz protagonizou uma arrancada que quem viu nunca mais vai esquecer. Impressionante a força de cada braçada que ele dava ali, a gente torcendo junto. E a gente está vendo aqui, em realidade aumentada no nosso estúdio, tanto a medalha de prata como a canoa aí do nosso Isaquias, né? Ele chegou a estar em 5º lugar na prova, como você comentou, né, Renata? Mas nos últimos 250 metros, ele arrancou ali de uma forma impressionante e conquistou a prata. Essa aqui é a 5ª medalha dele nos Jogos Olímpicos. Parabéns! Obrigado. Tá correndo pra quê? Pra ver o filho? Pra ver a família e ver todo mundo que torceu por mim aqui.
Acho que eles merecem essa oportunidade de eu estar com eles ali. Assim que se livrou dos protocolos oficiais, ele correu para encontrar com o público. Foi ovacionado. E tudo começou com árvores balançando e muita agitação nas águas de Vers-sur-Mar, nos arredores de Paris. Quando chegaram aqui no local da prova, uma surpresa. As condições climáticas haviam mudado, com ventos de 18 km por hora e rajadas de até 32. A semifinal teve surpresa. Além dos dois chineses, o romeno... Eu queria estava aí, só que estava um pouco demais. Foi para trás. Passou em quarto nos 250 metros, caiu para quinto na metade da prova e ficou lá atrás até o trecho final, quando engatou uma recuperação. Cara, é um peso que eu tive em cima das minhas costas, que muita gente não acreditou em mim em 2023, 2024, pela minha passagem em 2003, poder chegar aqui em Paris, ser medalha de prata, ser porta-bandeira, representar toda a minha Bahia, todo o meu Brasil. Aqui em Paris é uma felicidade incrível. Com o feito, se iguala aos velejadores Robert Scheid e Torben Grael, com 5 medalhas, apenas uma atrás de Rebeca Andrade. Em 3 participações olímpicas, Isaquias agora tem 3 pratas, 1 ouro e 1 bronze. E o Alisson dos Santos agora é o feliz proprietário de 2 medalhas olímpicas. Exatamente, a gente também com a realidade aumentada mostra tanto a medalha dele como as barreirinhas aqui que ele saltou com maestria. A gente mostrou no JG essa semana que seria a dura disputa contra um americano e contra um norueguês, né? Foi exatamente o que aconteceu. Os 3 favoritos dominaram a prova do início ao fim. Se era a prova mais competitiva do programa olímpico do atletismo... Corre, seja leve, solto, sem pressão, eu não devo nada para ninguém. O outro brasileiro a disputar uma final nessa quinta-feira foi Almir Júnior no salto triplo. Ele terminou longe do pódio e mesmo assim teve uma das noites mais especiais de... Mas depois eu vi que eu não podia perder essa oportunidade, ela merecia isso, ela foi essencial nesse ciclo olímpico e ela vai ser essencial no próximo. Legal. Bom, Renato, agora é hora de colar figurinha, porque a gente tem figurinha para colar e como hoje? Pois é, a gente mostra aí a nossa primeira página já. Os Estados Unidos à frente no critério de desempate, porque tem mais pratas. O Brasil, com as medalhas conquistadas hoje, sobe para a 17ª colocação, com 3 de ouro, 6 de prata, 9 de bronze. Tem o técnico Arthur Elias em dúvida sobre se escala ou não e quando a Marta na final do futebol feminino. De volta com o nosso segundo tempo olímpico, que começa, Renato, com a grande, mas mesmo grande expectativa em torno do jogo da seleção feminina de futebol, que vai buscar um ouro inédito neste sábado. Exatamente, mais uma chance das mulheres trazerem um ouro pra gente nessas Olimpíadas, né? Olha aqui no telão, porque a campanha do Brasil começou preocupante, hein? Com uma vitória na estreia contra a Nigéria e aí depois 2 derrotas seguidas para Japão e Espanha. No mata-mata, a seleção cresceu. Nas quartas de final, eliminou a poderosa França. E na semi, vitória por 4-2 contra a atual campeã do mundo, que é a Espanha. Brasil e Estados Unidos disputam a medalha de ouro neste sábado ao meio-dia. Como você bem disse, para o Brasil é inédita. E o técnico da seleção, Arthur Elias, falou sobre essa busca pelo tão sonhado ouro. A gente sabe que ainda não chegamos aonde a gente quer. Chegamos longe, chegamos numa medalha, mas desde que eu assumi eu tenho falado para elas que o nosso grande objetivo é ganhar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. A gente está a um passo disso, contra uma grande seleção. Vamos precisar fazer mais um excelente jogo para conseguir esse objetivo que é a medalha de ouro. E existe uma grande dúvida, que é se a Marta, que cumpriu 2 jogos de suspensão, vai ser titular amanhã. E mais uma vez a gente chamou a nossa comentarista, Cristiane, jogadora do Flamengo, que atuou na seleção por muitos anos, e ela fala, na opinião dela, se a Marta deve ou não ser titular. É importante a gente ter a Marta em campo, por toda a história, por tudo que ela representou durante anos na seleção brasileira. Acredito eu que ter ficado fora desses 2 jogos tá doído, tá dolorido, ela tem uma extrema importância dentro do grupo. Eu vou estar torcendo para a Marta estar em campo. Bom, Renato, e vamos para as brasileiras da ginástica rítmica, que tinham chance de medalha, mas daí por uma dessas histórias olímpicas, porque frustração também faz parte da história olímpica,
não deu para elas. Dor também faz parte, né? Muita dor. Foi um dia difícil para a equipe brasileira. A Vitória, uma das integrantes do quinteto brasileiro, se machucou e precisou se apresentar no sacrifício. E aí o Brasil não conseguiu a classificação para a final do conjunto. Pela primeira vez na história, o Brasil chegou às Olimpíadas como candidato à medalha na disputa por conjuntos da ginástica rítmica. E logo na primeira rotação conseguiu a 4ª melhor nota na apresentação com os arcos. Conseguimos um notão, hein? 35.950. Na torcida, a família da treinadora Camila Ferezin. A filha, Maria Clara, passou parte da apresentação de olhos fechados. O marido, Ricardo, enrolado na bandeira, tenso. De repente chega a informação pelo telefone. Nos bastidores, Vitória Borges sofreu uma contratura na panturrilha enquanto se aquecia. Faltando 10 minutos para entrar em quadra, ela sentiu uma dor muito forte da panturrilha. E o médico desceu, deu toda a assistência. Ela não estava aguentando fazer muita coisa, então a gente tentou o máximo para que ela pudesse entrar em quadra e dar o máximo que ela pudesse. Ela foi muito guerreira, ela estava sentindo muita dor e a gente só queria finalizar o nosso trabalho. Mancando, Vitória subiu no tablado. E mesmo sem conseguir fazer diversos movimentos, foi até o fim. Com dor, com superação. A força não vinha das pernas, vinha do coração. O Brasil ficou com a 13ª nota na 2ª rotação. Pontuação que deixou o país em 9º lugar geral, a uma colocação da final. O sonho da medalha foi adiado, mas sempre que a história da ginástica rítmica das Olimpíadas de Paris for contada, o Brasil vai lembrar de uma vitória muito especial. A atleta deixou a área de competição amparada nos braços da treinadora, acolhida pela fala das companheiras. Cabeça erguida, eu tô com orgulho da nossa equipe, porque a gente fez tudo que a gente tinha para fazer. Renato, fica mais um pouquinho, né? Porque tem terceiro tempo. Tem Tô terceiro aqui. tempo olímpico. A seguir, como foi a estreia do breaking nas Olimpíadas. Voltando com um pouco mais de Olimpíada, porque agora o Renato vai contar pra gente a história de uma atleta brasileira muito versada no seu esporte, mas que também tem um talento musical. Exatamente, é um duplo talento, né? São tantas coisas que acontecem nesses Jogos Olímpicos que hoje eu tive a licença de separar 2 imagens do dia, tá bom? Primeiro, olho no talento no De Olho na Rede, né? Olho no talento da Ana Cristina, da seleção feminina de vôlei. Não bastasse ser uma ótima jogadora, a ponteira Ana Cristina também sabe tocar piano. Ouvimos agora um trechinho dela na concentração, junto com o Alex, pai dela. Ela estará em quadra amanhã na disputa pelo bronze entre a nossa seleção e a Turquia. E seguindo no nosso De Olho na Rede, a outra imagem que eu separei é de um cara que viajou bastante para chegar em Paris. 15 mil quilômetros, estamos falando de Cauli Vast, ouro no surf masculino nos Jogos Olímpicos, surfou no Rio Sena. Ele que mora em Teahupo, no Tahiti, onde aconteceu a disputa do surf. O Cauli viajou 15 mil quilômetros para a capital francesa para fazer a festa com a torcida local. Hoje também foi um dia histórico nos Jogos Olímpicos, porque a gente teve a estreia de um esporte, de uma nova modalidade. É a primeira vez que o breaking está incluso no maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas. A modalidade é considerada junção de arte com esporte, que surgiu da dança de rua nos Estados Unidos na época de 1970. Em Paris serão apenas 2 dias de competição, hoje e amanhã, e acontece em La Concorde, principal centro dos esportes urbanos da cidade. Não tivemos brasileiro participando, quem sabe em Los Angeles é uma modalidade nova, a gente vai se desenvolver. Renato, então agora vamos lá, conta para nós como vai ser o nosso sábado olímpico. Pois é, amanhã a partir das 11h15 a Globo mostra a seleção feminina de futebol na final contra os Estados Unidos. 12h15, as brasileiras do vôlei disputam o bronze contra a Turquia e ao longo da programação você vai saber tudo sobre os brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris. E na imagem do dia, uma das grandes histórias da Olimpíada. Pois é, a argelina Imane Khelif conquistou a medalha de ouro no boxe, categoria até 68 quilos. Desde o início dos Jogos, a Khelif foi envolvida em uma polêmica relacionada ao seu gênero.
Hoje, o ginásio em Paris estava lotado para torcer por ela, especialmente a comunidade argelina que vive na França. A gente lembra que a França tem a maior comunidade de argelinos que vivem fora do seu país natal. Para a festa da torcida, Imani derrotou a chinesa Liu Yang e ficou com o ouro em Paris. Polêmica que envolveu, inclusive, a propagação de fake news, né, Renato? Pois é. Bom, Renato, a gente se encontra no começo da semana com tudo definido, é isso? Exatamente. Na segunda, a gente faz um balanço sobre muitas das boas coisas que aconteceram aqui nas Olimpíadas. Super obrigada, Renato. Lembrando que você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. A seguir tem Ouro no Bial. A entrevistada é a Beatriz Souza, do judô. E outras notícias no Jornal Hoje, deste sábado. Bom descanso para você. Até segunda.